E para falar mais sobre o assunto de vacinação, de como evitar a Covid-19 também e a importância de ser imunizado, a gente vai conversar agora ao vivo por Skype com a doutora Tatiana Rieira, pneumologista. Doutora, boa noite. Obrigado por conversar com a gente aqui do Mando News. A primeira pergunta é exatamente da vacina contra a Covid-19. Hoje está sendo vacinado aqui em Pouso Alegre com 3 tipos de vacinas. A Pfizer, também a Coronavac e a Janssen, que chegou a primeira remessa de dose única. Aí já emendo com um comentário aqui da Luciane Maciel. Marcos, um absurdo. Vi no Face, uma moça divulgou nas redes sociais que ficou indignada. Ela foi tomar a vacina e viam pessoas indo embora porque queriam escolher qual vacina queria tomar. Doutora, não pode escolher vacina. Boa noite, doutora. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante. Não é o momento de escolher. Numa dessas idas e vindas de escolha de vacina, a pessoa pode se contaminar e pegar uma forma grave da doença. Então, a vacina ideal é a que tiver no posto nesse momento para a gente se proteger. A gente precisa parar a circulação do vírus nesse momento. Doutora, agora enfatizando sempre, é importante toda vez que a gente está com um especialista aqui conversando com a gente faz essa pergunta. As vacinas, se elas estão nos postos de saúde, estão indo para os braços das pessoas, é porque essas vacinas são seguras, foram testadas? Sim, todas as vacinas são eficazes, todas as que a gente tem disponível no Brasil atualmente. É só a gente ver as curvas de mortalidade. As faixas de idade que já foram vacinadas, é impressionante a queda de mortalidade nessas faixas de idade. Então, é lógico que as vacinas são eficazes, mas elas não são infalíveis. A pessoa, ela precisa se vacinar, mas ela tem que continuar mantendo o distanciamento, usando a máscara, as medidas de higiene, porque se a pessoa se vacina, mas continua se expondo, chega muito vírus nela, e aí pode ser que ela se contamine. E isso a senhora explica, não é como já emendando na própria resposta da senhora, não é por conta que a vacina seja ineficaz, é por conta da quantidade de vírus que ainda continua circulando por conta do pequeno número de pessoas vacinadas no Brasil. Sim, Max, porque, por exemplo, eu estou aqui, né? E na minha volta, se tem 10 pessoas em volta, se 5 pessoas estão vacinadas, a minha chance de contrair o vírus é uma. Mas se tem 9 pessoas vacinadas, a minha chance de contrair o vírus é muito menor. Então, quanto mais gente vacinado, melhor será a eficácia das nossas vacinas. E outra coisa, não adianta a pessoa ir tomar a primeira dose e não voltar para tomar a segunda dose. O que eu vejo muito aqui no consultório é a pessoa toma a primeira dose e já tem aquela sensação de segurança e dá uma relaxada nas medidas de distanciamento, de máscara, e nesse intervalo entre a primeira e segunda dose, ela é contaminada. A vacina só é completa com as 2 doses, no caso da Pfizer, AstraZeneca e da Coronavac aqui no Brasil, né? Só a Janssen que é dose única, não é isso? Exatamente. Se a gente quer a eficácia máxima da vacina, a gente tem que tomar as 2 doses dela. Doutora Tatiana, a G. Brandão até comenta aqui aquele caso que foi um estudo feito pelo Butantan, o governo de São Paulo, na cidade serrana, ali no interior de São Paulo, falando do exemplo que foi com a Coronavac, onde quase toda a população adulta que pode ser vacinada, acima de 18 anos, tomou a vacina e diminuiu drasticamente os casos de infecção, não só de morte, mas o caso de infecção mesmo. E aí tinha muita, e ainda tem, infelizmente, muita fake news envolvida com a Coronavac por ser uma vacina chinesa e o próprio governo federal, os filhos do presidente, o próprio presidente fez piada em relação à vacina, então gerou muita desconfiança em relação a essa vacina, mas os estudos também mostram a eficácia dela, né? Não, a Coronavac é uma vacina super segura. A gente tem dados robustos desse estudo de Serrana. Agora,
é só a gente ver os gráficos da queda de mortalidade dos idosos e como a pandemia ela veio se rejuvenescendo. Porque os idosos estão protegidos pela Coronavac e aí a população mais jovem não. Então, não tem dúvida, a vacina é eficaz. Doutora, agora uma outra questão que às vezes as pessoas criticam, e aí é algo que vem lá de cima, que é o Plano Nacional de Imunização. Está seguindo lá desde o início um cronograma, os grupos prioritários. A importância de seguir esses grupos prioritários na hora da vacinação, doutora Tatiana? Os grupos prioritários, eles foram feitos porque são as pessoas que estão sob um risco maior. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência, porque agora está chegando mais vacina e em breve todo mundo vai estar vacinado. Essas pessoas com comorbidades, é lógico que elas têm que ser vacinadas primeiro, porque elas têm uma chance maior de ter a doença, mas logo vai chegar a vacina para todo mundo. Eu acho que uma coisa importante da gente falar, Madison, é que muita gente também tem medo das reações da vacina. As vacinas, elas é normal, todo mundo pode ser que tenha alguma reação vacinal, mas por pior que seja a reação da vacina, nunca será igual pegar uma infecção pelo coronavírus. Então, se a pessoa tiver uma reação vacinal muito grave, vai ficar 1, 2 dias com febre, com mal-estar, e não são todas as pessoas que têm, mas isso vai passar. Não se compara à gravidade de uma doença. Muito bom lembrado para a senhora. E aí, ao mesmo tempo, essas pessoas que tiveram reação e estão com medo de voltar para a segunda dose, não ter medo, é importante voltar para garantir a imunização total. Não, tem que ter medo da doença, não ter medo da vacina. A vacina é nossa amiga, nossa inimiga é a doença, é o coronavírus. Perfeito. Obrigado, viu, doutora Tatiana Rieira, pneumologista, conversando aqui, tirando as dúvidas, esclarecendo a importância da vacinação e dos cuidados contra a Covid-19. Obrigado, doutora. Obrigada eu, Max, pela oportunidade.